Não americanos de vermelho. Qual foi o maior choque cultural que você experimentou quando veio para os Estados Unidos da América? Tudo é enorme. Literalmente. Faixas de rodagem. Mercearias. Tamanhos de refrigerantes. Especialmente as distâncias. De onde venho. 3 horas de viagem são suficientes para atravessar metade do país. Nos Estados Unidos da América é apenas uma pequena viagem para ver um parente ou algo parecido. Comerciais de advogados e comerciais. Se isto aconteceu com você, você pode processá-los. Quando chegamos, e eu andei até uma máquina de refrigerantes. Nunca tivemos isso. E acho que bebi 10 a 15 recargas de coca antes de meus pais começarem a gritar comigo. Refrigerantes ilimitados estão brincando comigo. Publicidade de alimentos em todo lado. Tinham passado 20 minutos desde que recebemos nosso aperitivo, que estávamos tendo problemas para terminar porque a porção era tão grande. Quando uma mulher se aproximou de nossa mesa e disse: "Olá, sou Sheila, a gerente." E nós estávamos como se não tivéssemos feito algo errado. Mas não, ela estava lá para pedir desculpas profusamente por nosso prato principal estar tão atrasada. Pensamos que seriam mais uns 15 minutos, o que seria bom, já que estávamos lutando com o aperitivo. Mas não quando ela estava deixando nossa comida chegou. Se isso fosse em casa, não só a comida seria mais tarde do que 20 minutos, como não haveria Sheila para implorar por nosso perdão. E definitivamente não se estivesse literalmente a 10 segundos de distância. Não podia caminhar em qualquer lugar, ou pegar um bom transporte público. Sempre tinha que pegar Ubers ou elevadores de engate. Tudo também era enorme. Cidades, prédios, casas normais, porções de comida. Eu diria pessoas, mas não vi ali ninguém que fosse extremamente obeso. Pelo menos, havia uma quantidade insana de espaço apenas. Em todos os lugares. Como um europeu estava acostumado a ser amontoado em todos os recantos disponíveis. Mesmo nas áreas rurais, a maneira como as cidades e vilas se esticavam era inimaginável. O ar condicionado em todos os lugares, e o choque literal de temperatura entre o interior e o exterior de qualquer edifício. As pessoas realmente se preocupam com seus dentes, como o clareamento e o alisamento. Eu estava conversando com um amigo sobre transplantes de cabelo. Eu disse que seria bom receber, já que estou careca, mas não quero pagar tanto por algo cosmético. Ela disse: "Você já pensou em branquear os dentes?" Bem, eu não tinha pensado, mas desde aquele comentário eu penso nisso o tempo todo. Obrigado, amigo. Todos que conheci me trataram como um amigo há muito perdido. Sim, eu também experimentei isto. Eu simplesmente adorei. Não é difícil conhecer as pessoas se elas estão tão dispostas a dar o primeiro passo para dizer oi. Eu sou um introvertido e um pouco tímido, por isso ajudo muito. Também as pessoas são gentis, em média. Lembro-me da primeira vez que visitei Londres. Pude conversar com várias pessoas no tube e também em outros trens. Normalmente eles ouviam meu sotaque enquanto eu falava com meu irmão, ou se eu pedia desculpas por tê-los batido se a carruagem estivesse à espreita. Então eles perguntavam se éramos americanos, e então falávamos de todo tipo de coisas. Na verdade, foi-me recomendado uma boa meia dúzia de restaurantes, pubs e algumas coisas mais fora do caminho a fazer. Obviamente, minha experiência não pode falar por todos lá, mas pelo que vi, apesar do estereótipo, os londrinos gostam de falar com estranhos. Só que não com outros londrinos e RS. Não foi realmente um choque, mas uma coisa que realmente me surpreendeu foi a enorme quantidade de bandeiras. Era como se quase todos os edifícios tivessem uma bandeira americana. Aqui na Bélgica, se eu vejo uma casa com uma bandeira nacional, presumo que haja algum tipo de evento esportivo em curso que eu não conhecia. Eu estava andando pela rua e havia alguns trabalhadores rodoviários fazendo algo um pouco mais adiante. Quando cheguei perto deles, um deles se aproximou de mim e, super gentilmente, me pediu para atravessar para o outro lado. Parou o trânsito para que eu pudesse atravessar e desejou-me um bom dia à medida que eu avançava. Em meu país, eles provavelmente teriam me atacado por não ter atravessado, e eu teria dito para eles irem se ferrar por não sinalizarem as coisas corretamente enquanto eu andava no meio da rua potencialmente sendo atropelado por um carro. As pessoas pagam por seus próprios alimentos, como alguém que veio da China, onde todos lutam pela conta sem a intenção de pagar. Isto é muito refrescante. Isto é uma coisa geracional, penso eu. Se meus pais estão fora com um grupo de pessoas de sua idade, meados dos anos 60, é uma coisa toda que todos querem cobrir o cheque. Tudo bem. Bem,
Eu vou comprar da próxima vez, etc. Todos que eu conheço dentro de 10 anos de minha idade apenas assumem que estão pagando à sua maneira e isso faz muito mais sentido para mim. Dica: e não apenas gorjetas, mas gorjetas tanto que tudo que eu comprei, por exemplo, uma refeição, agora está em uma faixa de preço totalmente superior. Armas. Um amigo meu trabalhou em Houston, Texas, durante 6 meses. Ele me convidou e eu aproveitei a oportunidade para viajar para os Estados Unidos da América sem pagar hotel e carro alugado. Seu vizinho nos convidou para uma pequena empresa party no pátio da frente do chefe da empresa. Comemos lagostas, muito bom, e depois de algumas cervejas perguntei se eles possuíam armas. 10 segundos depois, todos tiraram a arma de mão e quiseram mostrá-la para nós. Para alguém que sempre gostou de jogos de FPS, esta noite foi muito interessante, mas também muito assustador. Na Alemanha eu nunca vi uma arma na vida realismo. Naquele dia aprendi também que eles não gostavam de discutir as leis sobre armas. Tudo é açúcar. O pão tinha gosto de bolo. Sem calçadas. Não em todo lugar, mas fora das grandes cidades. Muitas vezes você não pode caminhar literalmente entre lugares seguros. O primeiro foi no trem do aeroporto para Nova York. Havia pessoas bem vestidas voltando das corridas e estavam sóbrias. Em casa, teria sido um trem de festa muito bêbado. E depois poder comprar 500 paracetamol de uma só vez em um pote. WTF. Americano aqui. Eu vivi um choque cultural oposto com a coisa do paracetamol na Europa. Uma vez tive febre na Espanha e vagueei por aí durante 1 hora tentando descobrir como comprar um redutor de febre, imaginando por que não estava nas prateleiras da farmácia. Finalmente percebi que tinha que falar com um farmacêutico. E acho que eles me deram 4 comprimidos no total. Estou acostumado a que todos que conheço tenham um estoque de várias centenas de pílulas de ibuprofeno ou acetaminofeno em suas casas. Então foi definitivamente uma experiência diferente. Nasci e fui criado em Porto Rico, mas não me identifico como tal porque cresci com valores culturais diferentes. As crianças aqui muitas vezes são ditas que os americanos são racistas e que não somos procurados. Quando fui para a Virgínia, todos me trataram como um igual e com respeito. Tenho a pele clara e escura e o cabelo ligeiramente encaracolado. Minha barba semelhante à de um homem árabe. Eu estava assustado no início, mas depois fiquei como que uau, isto não é nada parecido com o que lhe dizem desde a infância. Que diabos? As pessoas frequentemente paravam para me cumprimentar e perguntavam como foi meu dia. Com certeza, que eu estava impressionado. Eu vivi nos Estados Unidos da América durante as eleições de 2008. Obviamente, a televisão estava cheia de propaganda eleitoral. Eu não vi um deles que disse olá sou o senhor, alguma coisa. Você deveria votar em mim por causa disto e disto. Era mais como lá você não deveria votar em Obama porque ele apoia isto e aquilo e ele é isto e aquilo. Vote McCain ou você não deveria votar em McCain porque ele apoia isto e seu velho. Vote Obama. Tudo era tão negativo. Eu fiquei impressionado com a limpeza do ar e da água. Tendo viajado da Índia, havia uma enorme diferença na qualidade do ar e da água. Não apenas isso, o tipo de ordem nas estradas, mas os pedestres tendo direito de passagem. Era incrível. E finalmente, a politeidade, a amizade do povo em geral foi algo a que levei algum tempo para me acostumar. Meu pai veio do Laos comunista. Ele está aqui há 30 anos. Não sei se foi o maior choque cultural, mas foi a comida. Ele vivia em uma pequena e pobre cidade laosiana. As pessoas frequentemente não tinham geladeiras ou acesso à carne. Certamente não diariamente. Desde que chegou aqui, ele sempre agradece às mercearias e seu acesso à comida. Todo tipo de comida também. Todo tipo de cozinha. Todo tipo de tudo que você precisa e tudo em abundância. Simplesmente é uma mercearia e conseguir tudo que você precisa em uma única viagem. Há toneladas de alimentos aqui que não estavam disponíveis em seu país de origem. 2 de suas comidas americanas favoritas são gelatina e sanduíches PB&J. É provavelmente porque foi praticamente a primeira coisa que vivi. Mas o quase nível de reverência aos militares, provavelmente descrevi isso muito mal. Voei da Austrália e estava esperando por uma conexão do LAX com Denver. Enquanto esperava, acho que a cada 15 minutos havia um anúncio sobre o PA com uma mensagem pré-gravada agradecendo a todos os militares atuais e passados por sua honra. De forma alguma sou anti-militar. Respeito o que eles fazem. Mas foi uma enorme mudança cultural em relação ao que temos aqui na Austrália e em outros países onde estive. Não tenho ideia se esta foi uma ocasião especial. Definitivamente não foi o dia do veterano. Mas pelo que sei,
Talvez tenha havido um grande afluxo de soldados vindo do Oriente Médio. Como eu disse no início deste posto, isso realmente me impressionou, pois foi a primeira experiência cultural real que tive nos Estados Unidos da América. Isto provavelmente diz mais sobre mim e meus preconceitos do que qualquer outra coisa. Mas de longe o maior choque para mim foi o quanto todos eram simpáticos. De onde eu sou no Reino Unido, parecia haver um pouco de estigma em relação aos americanos em geral, o que me fez prever o pior, mas cada pessoa com quem interagi em múltiplas visitas aos Estados Unidos da América foi fenomenalmente simpática e acessível. Não faço ideia de como isso é comum, talvez eu tenha tido apenas sorte, mas isso certamente tornou minhas experiências muito melhores. Meu irmão costumava trabalhar na indústria de viagens no Reino Unido. Ele sempre dizia que horríveis, intitulados americanos não são tão comuns como você pensa, mas quando você consegue eles estão em um nível totalmente diferente. É assim que eu cheguei a entender os americanos em geral. A maioria deles são pessoas normais e simpáticas, mas depois você fica com este grupo deles que são loucos de merda e muito barulhentos com isso. Ter que calcular o imposto antes de chegar à caixa é uma chatice quando você pensa que tem o suficiente para comprar algo apenas para perceber que o preço do produto não é o preço que você paga na caixa. Além disso, as grandes lacunas entre as bancas nos banheiros públicos. Mais vale ir com a porta aberta. A quantidade de vezes que fiz contato visual com alguém usando a pia enquanto estava no banheiro é desconfortável. O que mais me chocou foi o quanto tudo isso me era familiar. Sou de um país muito diferente, mas assisti a tantos filmes e séries dos Estados Unidos da América, li suas notícias, ouvi suas músicas, etc., que uma vez que estive lá, senti falta da sensação de estar em algum lugar novo. Outras surpresas foram que você paga mais na caixa do que o que diz a etiqueta de preço, e o quanto a tecnologia estava por trás disso. Meus amigos americanos com quem eu estava hospedado não podiam fazer muito com bancos online. Eles tinham que ir lá pessoalmente. Os cheques ainda são de uso comum. Não se pode simplesmente comprar um cartão SIM único. Muitas pessoas têm televisores grandes e antigos. E quando eu encontrei a pobreza, ela era maior do que qualquer coisa que eu via em casa. E eu sou de um desses países que o povo americano conheceria apenas como uma zona de guerra. Como são os americanos não físicos, sou latino e toda vez que encontro alguém novo é considerado educado abraçar e beijar o rosto como uma saudação. Obviamente, com profissionais é um não. Mas como se eu fosse apresentado a um amigo de um amigo, eu faria um abraço e um beijo muito leve. Foi um golpe de cabeça para mim que os americanos, na maioria das vezes, fizeram a meia onda de coração ou um aperto de mão. O maior choque cultural para mim foi o quanto os professores americanos são acessíveis e prestativos para os alunos. De onde eu venho, os professores se veem como um presente de Deus para o mundo. Se você finalmente reuniu a coragem de se aproximar de um professor para pedir ajuda, você estava praticamente pintando um alvo nas costas para ser escolhido pelo professor pelo resto do ano letivo, porque como você ousa insultar um professor sugerindo que a aula dele foi subvalorizada ao admitir que você não entendeu a palestra impecável dele? É por isso que levei tanto tempo para abordar meus professores aqui nos Estados Unidos da América para obter ajuda. Sou um cidadão americano nascido no exterior e vim para cá no final da infância. Além dos visuais óbvios de não estar em uma nação em desenvolvimento, estradas no céu, viadutos, fileiras de chocolates em cada loja, ketchup em todos os lugares, fiquei chocado com o fato de que as crianças se preocupavam com roupas e sapatos de marca. Não posso descrever como foi estranho para mim ouvir miúdos de 11 anos de idade a pingar por um certo tipo de sapato ou par de calças de ganga por causa do nome que tinha nele. Além disso, o afeto físico entre amigos não era uma coisa. As meninas não dão as mãos descuidadamente ou beijam. Os meninos não se abraçam enquanto andam na rua ou na escola.